Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia do dia 31 de agosto, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Eu quero comentar logo o Evangelho, que é de uma beleza extraordinária. Jesus, ainda no início da sua atividade pública, entra na sinagoga de Nazaré, a terra onde ele se criou. Sim, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Tanto é verdade que era conhecido também como um nazareno. E entrou na sinagoga no dia de sábado, como era costume. Assim como nós temos o costume de ir à missa de domingo, eles todos naquela época antiga tinham o costume, as pessoas religiosas, de ir na sinagoga onde se ouvia a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Ele então entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que o profeta Isaías, no capítulo 61, falava assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor." Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então eu quero comentar esta primeira parte do Evangelho, porque Jesus leu um trecho do profeta Isaías que tinha sido escrito 5 séculos antes. No entanto, o profeta Isaías, sem saber, estava falando dele. Quem é que podia dizer com plena verdade: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista." É Jesus que cumpriu estas realidades. E então, depois que terminou a leitura, ele disse, todo mundo estava olhando para ele, porque aquele povo antigo, ninguém sabia de quem estava falando. Ninguém poderia dizer, está falando do Senhor aqui, está falando do Senhor que fez a leitura. Não, eles estavam aguardando, quem sabe de quem que o profeta está falando. Quem sabe fala de um Messias, mas não entendiam que o Messias era Jesus, já estava ali no meio deles. E Jesus respondeu e disse uma palavra que nós devemos gravar definitivamente. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Qual é a palavra mais importante hoje? Hoje se cumpriu, quer dizer, aquela palavra antiga de 5 séculos, hoje se cumpriu, se realizou, começou a realizar-se. Como? Através daquele rapaz carpinteiro de profissão que tinha acabado de fazer a leitura. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. De fato, os evangelhos só falam de como ele anuncia a boa nova aos pobres, de como ele cura os cegos e cura os doentes e aqueles que estão oprimidos, expulsa os demônios, etc. E naquele momento, a segunda parte do Evangelho é também impressionante, porque nos mostra uma variabilidade de entendimento e de coração que, do meu ponto de vista, é espantosa. Inicialmente, quando ele termina de ler e fala hoje se cumpriu, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Claro, ouvindo aquela palavra de Jesus hoje, então finalmente chegou, não é? Dias virão em que Deus vai realizar tal coisa. Ele disse hoje. E então todos ficaram felizes. E o hoje para nós, o que significa? Que nesta segunda-feira, para nós o Senhor age com poder e misericórdia
misericórdia, para anunciar a boa nova a mim, a minha família, a você, a sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos vizinhos. E é hoje que Ele quer expulsar os demônios dos nossos corações e curar os cegos, aqueles que não enxergam em lugar nenhum algum sinal que diga Deus te ama, Deus está aqui. E então é hoje que tudo isto acontece para nós. Este hoje é o tempo em que Deus continua a revelar-se. E agora é a mim, a você, a cada um de nós. Mas Jesus começou a ter uma reação um pouco crítica quando eles começaram a dizer: mas este não é o filho de José? Como dizer, não temos todos os dados do cartório, sabemos onde nasceu e onde vive, quem é o pai, quem é a mãe, como é que tem essas coisas todas? E Jesus lhe disse: vocês podem me dizer, mestre, médico, cura-te a ti mesmo, pois nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E depois dá 2 exemplos deste fato de que nenhum profeta é recebido bem em sua pátria. Fala do profeta Elias, que ajudou uma viúva que não era do povo de Deus, era uma estrangeira, numa época de seca e de fome, em que aquela viúva não tinha mais o que comer, estava aguardando o momento de poder morrer, tanto ela como o filho. E Elias chegou e disse: não, com um punhado de farinha que ainda tem, prepare um pão para mim, porque a farinha nunca mais faltará nessa vasilha e o azeite nunca faltará nessa garrafa. E de fato assim aconteceu, e o poder de Deus salvou não somente Elias, mas também aquela mulher e o filho. E depois deu um outro exemplo de Eliseu. Numa época que tinha muitos leprosos em Israel, o profeta Eliseu curou mas um que era sírio, que era de um outro povo, de um povo pagão, não fazia parte do povo da antiga aliança. Então, quando Jesus disse isso, eles ficaram furiosos, porque eram, como dizer, ciumentos. Não, se Deus fala, é conosco, não pode falar para os outros. Se Deus faz uma coisa boa em favor do povo, tem que ser a favor de cada um de nós, porque nós somos o povo eleito. Eram um pouco assim, ciumentos, talvez, e ficaram furiosos com Jesus. E o expulsaram da cidade. Queriam jogá-lo morro abaixo do alto de um precipício. E então vejam como, logo no começo do Evangelho que nós lemos, eles estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E no final do Evangelho ficaram furiosos, querendo expulsá-lo de sua cidade. Esta variabilidade de humor, de decisão, de atitude, é muito perigosa. E nós queremos pedir a Deus para nós que nos dê mais firmeza, porque queremos construir toda a nossa vida em cima desta rocha que é Cristo e, portanto, com firmeza permanecer no caminho da fé. Não é qualquer bobagem que alguém da própria igreja faça que nos faça dizer: então não vou mais a mim, como é? Não me interessa a Deus porque um que deveria estar mais ligado a Ele tomou alguma atitude errada? Ao contrário, ali que eu vou ficar mais ligado ainda. Não, todos podem abandonar o Senhor e procurar outras respostas para a própria vida, mas por causa disso eu me ligo ainda mais a Ti, Senhor Jesus. E depois, então, com este pedido que eu quero terminar esta nossa conversação, eu peço a Deus que Ele nos dê uma firmeza grande para permanecer sempre unidos a Jesus. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.